Então aconteceu que no segundo 1023º ano do governo do Jonas, o Membronita pensou, e estando a ponderar, sua mente se iluminou e pôde ver claramente. Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Sábio é o membronita que conhece os limites da própria ignorância. A sua alma está em jogo. Decidi investigar melhor o assunto. E que depois de muito conhecimento adquirir, descobre que, por fim, nada sabe. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eu estava ouvindo o meu último episódio aí sobre o B.H. Roberts. Lá no meio ficou um pedacinho do episódio anterior sobre o Kimball. Basicamente eu uso a mesma base, mas eu esqueci de apagar o trechinho do discurso do Johnny e acabou ficando. Hoje nossa personalidade mormon é o John D. Lee. Já falamos um pouquinho dele em alguns episódios, como o Massacre de Mountain Meadows. A gente falou dele no episódio sobre os Danitas e alguns outros esporádicos, onde ele foi mencionado. Mas hoje vai ser um episódio especial sobre ele. O D, o nome do meio dele é Doyle. É o mesmo sobrenome do criador do Sherlock Holmes. Já ouviu nosso episódio sobre o livro do Sherlock Holmes que fala sobre os Mormons? Vale a pena dar uma conferidinha. Então, John Doyle Lee, ele nasceu então em 6 de setembro de 1812, quase uns 10 aninhos aí mais novo do que Joseph Smith. Ele nasceu no Illinois. Ele morreu em 23 de março de 1877. Olha só, é o mesmo ano que o Brigham Young morreu. Ele morreu com 64 anos. Lembra como ele morreu? Ele foi executado por um pelotão de fuzilamento. Olha só, nosso John D. Lee teve 18 esposas aqui pela Wikipédia. Tá aqui a lista do nome das esposas dele. 56 filhos. O John D. Lee, ele entrou para a igreja em 1838, então 8 anos depois que a igreja foi fundada. Lembra o que estava acontecendo? Cara, 1838 foi um dos anos mais barra aí para a igreja. Aquele banco estava falindo, muita coisa estava acontecendo, muita coisa estava acontecendo. Os membros estavam sendo expulsos. Então foi nesse ano aí em que o John D. Lee entrou para a igreja. Ele era um amigo de Joseph Smith, mas ele foi adotado como um filho por Brigham Young, naquela questão da lei de adoção, lembra? Podiam criar aquelas panelinhas na igreja lá, e através dessa lei de adoção eles podiam fazer parte de um grupo. Tem o nosso episódio sobre a lei de adoção, confere lá. John D. Lee foi missionário da igreja, junto com um amigo de infância dele, que era o Levi Stewart. A gente deve ter falado sobre ele, eu lembro desse nome, Levi, acho que nos episódios sobre os pioneiros, talvez. Eles serviram juntos, então, a missão. Trabalharam como missionários ali no Illinois, Ohio, Kentucky e no Tennessee. Durante esse período da missão dele, ele chegou a batizar um carinha chamado Wild Bill Hickman. Para quem lembra, no nosso episódio sobre os Danitas, a gente falou sobre esse cara. Ele foi um dos principais aí cangaceiros dos Danitas. Olha aqui, então na lista tinha o nome de 18 esposas, mas aqui na Wikipédia está falando que ele se casou com 19 esposas, sendo que dessas, 11 eventualmente acabaram deixando ele. E teve 56 filhos, sim. Aqui confirma que ele foi um membro do grupo dos Danitas, né, essa organização aí de vigilância. Além do grupo dos Danitas, ele também fazia parte do Conselho dos 50. Cara, tem muito episódio, ó. Tem o nosso episódio sobre os Danitas, tem o nosso episódio sobre o Conselho dos 50, então se não tá por dentro, confere lá, que faz bastante sentido.
criar o contexto para entender toda essa história. John Dee, nessa de atravessar os Estados Unidos, ajudar a Brigham Young, né? Joseph Smith morreu, então John Dee foi uma grande ajuda para Brigham Young, para trazer os membros da igreja, juntar tudo e ir para Utah. Ele ajudou a estabelecer algumas fazendas, alguns ranchos. Ele também foi designado pelos Estados Unidos como um agente indígena. Então, basicamente, ele estava designado a ajudar os nativos americanos a estabelecer algumas fazendas, se estabelecerem ali na região. Para quem viu aquele filme Setembro Negro, que conta a história do massacre de Mountain Meadows, vê que o John Dee estava ali, né, em contato com os indígenas. Então, ele tinha a simpatia dos nativos americanos. Bom, outro episódio bem importante para entender quem foi John Dee é o nosso episódio sobre o massacre de Mountain Meadows. Aconteceu em setembro de 1857. A companhia Baker Fancher, um grupo de viajantes que estava vindo ali do Arkansas, indo para a Califórnia, eles estavam tentando atravessar esse deserto do Mojave, resolveram acampar na região ali das montanhas Meadows e pedir a ajuda dos membros da igreja, os Mormons. Queriam comprar comida, água e provisões para poder continuar com a jornada até a Califórnia. Bom, duas situações que foram culminantes para chegar no resultado desse massacre foi, primeiramente, a tensão entre a igreja, entre os Mormons e o governo federal dos Estados Unidos, por conta da poligamia, alguns estresses que os Mormons estavam tendo com o governo. E também, a segunda coisa é aquele rumor de que essa companhia aí, Baker Fancher, eram do Arkansas, né? Estavam vindo do Arkansas, mas alguns eram do Missouri. E Missouri foi lá onde os Mormons foram expulsos, passaram por um massacre, estavam guardando um rancorzinho. Então eles levantaram entre os Mormons aquele rumor de que, olha, esse pessoal aí, ó, tá vindo do Missouri, né? Eles devem uma satisfação pra gente daquela expulsão, daquele massacre. Na igreja, na época, já tinha aquela ideia do pacto de sangue, um pacto de vingança, e eu acho que chegou o momento em que o pessoal vai pagar por aquilo. Lembrando que o John Dee fazia parte daquele grupo dos Danitas, eram meio radicais. Então, no terceiro dia que aquela companhia estava acampada ali nas montanhas Meadows, o Lee chegou com uma bandeira branca, convencendo aquele grupo a se render, entregar as armas para o grupo Mormon e falar: pessoal, a gente está aqui em paz e a gente vai ajudar vocês a chegar onde vocês querem, vamos proteger vocês dos índios. Assim que eles recolheram as armas, a gente já sabe o que aconteceu. Um massacre a queima-roupa, onde 120 pessoas desse grupo acabaram sendo mortos pelos Mormons e pelos índios Paiute, que estavam ali associados com os Mormons. Desse grupo de viajantes, eles só deixaram 17 crianças vivas. Nos registros de William Ashworth, foram incluídas na autobiografia dele a mensagem dizendo que os líderes da igreja selaram entre eles o mais sagrado juramento de nunca revelar a participação deles nesse massacre. Aqui diz que o John Dee falou para o Brigham Young que os índios tinham sido os únicos responsáveis por esse massacre e que nenhum deles estava envolvido nisso. Posteriormente, o John Dee falou: olha, né, eu estava ali sob as ordens dos líderes maiores dessa milícia. Então, assim, eu não podia falar que a gente estava participando disso, né? Porque, enfim, né? Tava essa ameaça toda. Lembrando, pessoal, a gente está fazendo uma leitura aqui da Wikipedia. A gente não sabe quem alimentou com essas informações. A gente tem algumas outras informações e outros materiais que contradizem isso, né? Dizem que Brigham Young sempre soube que os Mormons participaram desse massacre, que inclusive as ordens vieram dele. Então, né, a gente precisa só ficar atento a entender como aconteceu e tirar as nossas conclusões sobre tudo isso. No nosso episódio sobre o massacre de Mountain Meadows, a gente viu que a igreja sempre negou que teve a participação nesse massacre, e quando não teve como negar, ela colocou a culpa no John Dee, e depois, anos pra frente, depois de vários estudos, viram que talvez o John Dee foi usado como um bode expiatório, que na verdade a igreja sim tinha culpa em cima disso. Mas, né, assiste o nosso episódio lá, dá uma estudadinha, tira suas próprias conclusões.
Em 1874, o John DeLee foi preso por causa desse massacre. Teve um julgamento. Estava ali entre o John DeLee e o Brigham Young. O Brigham Young também estava na dança, o pessoal falando, cara, né, quem que foi o mandante desse esquema aí? Foi o John DeLee ou foi o Brigham Young? Ficou essa dúvida aí por 2 anos, e então em 1876 eles decidiram que não. Foi o John DeLee que mandou esse massacre, ele vai ser responsabilizado por isso. Foi condenado à morte, né? Então ele foi fuzilado ali em 1877, mas o John DeLee, ele nunca negou a cumplicidade dele, a participação dele nesse massacre, mas ele disse que pessoalmente ele não matou ninguém nesse massacre, e ainda disse que verbalmente ele tinha sido relutante em participar disso e que na verdade ele estava sendo usado como um bode expiatório nessa resolução. Em algumas publicações está registrado que o John DeLee manteve o discurso dizendo que Brigham Young não tinha conhecimento nenhum sobre esse evento até depois dele ter acontecido. Mas já no documento Vida e Confissões de John DeLee, tem um trecho dizendo que ele sabe que desde o primeiro dia o general George Albert Smith, que foi até um profeta da igreja depois, que estava visitando lá e preparando para o extermínio, e que ele, né, o John DeLee, acreditava que o George Albert Smith tinha sido mandado por ordem direta de Brigham Young. É uma contradição aí nessas duas falas. A gente só tem que analisar aí se John DeLee estava se contradizendo, porque estava mentindo, ou se alguém alterou o documento. Então, em 23 de março de 1877, ele foi condenado, ele foi fuzilado pelo esquadrão de fuzilamento. As últimas palavras dele foram: eu não acredito em tudo o que agora é ensinado e praticado por Brigham Young. Eu não me importo com quem está ouvindo isso. Esta é minha última palavra. Fui sacrificado de maneira covarde e injusta. Lembrando que essa questão do fuzilamento, de ele ser morto, ele estava pagando um pouco pelos pecados dele. Lembra que a gente falou, episodinho sobre a expiação de sangue, né? O pacto de sangue. Então, se você cometer um erro, e pode ser qualquer erro, tá? Lei da castidade, roubar alguma coisa, qualquer coisa, você vai pagar pelo seu pecado. E uma ótima maneira de pagar pelos seus pecados é derramando o seu próprio sangue. Sim, você vai morrer e você vai pagar pelos pecados, mas pelo menos você vai para o céu. Tem uma maneira correta de fazer isso, então o John DeLee ele não morreu da maneira correta, que deveria ser cortado de um jeito, derramar o sangue de um jeito. Ele acabou sendo morto por esse esquadrão de fuzilamento, tanto que mesmo ele tendo morrido aí para pagar pelo erro dele, Brigham Young falou que não, ele não pagou totalmente pelos pecados dele. Devia ter sido morto da maneira correta. Além do John DeLee ter sido morto, né, executado pelos crimes dele, ele também foi excomungado da igreja, então o nome dele foi retirado dos registros da igreja, ele não tinha mais as ordenanças dele. O que acontece é que ele teve um monte de filhos, né, 56 filhos, 19 esposas, então esses descendentes dele foram numerosos. E muitos deles foram líderes proeminentes dentro do governo, começaram a reclamar, cara, nosso pai, o nosso ancestral aqui foi ultrajado, ele foi usado como bode expiatório, foi expulso da igreja, ele perdeu as ordenanças dele, e isso não está certo, a gente quer que isso seja retratado. Então eles ficaram em cima dessa questão até que a igreja resolveu restaurar as ordenanças do John DeLee, fazendo, né, as ordenanças vicárias no templo. Aconteceu que eles fizeram isso meio que na surdina, não queriam que muita gente ficasse sabendo disso. Por quê? Porque ao restaurar as ordenanças dele, eles iam estar assumindo que o John DeLee era inocente nessa questão. E foi aí então que a Juanita Brooks, a gente já falou no episódio, né, do Mountain Meadows, ela fez uma pesquisa e falou, cara, olha aqui, achei um negócio interessante. E ela fez toda a igreja mudar de ideia sobre essa questão e reconhecer um erro que há muito tempo estavam negando. Vamos dar uma olhadinha aqui nas últimas palavras do John DeLee com mais detalhes? Vamos ler aqui o que ele escreveu.
Eu tenho pouco a dizer esta manhã. É claro que eu sinto que estou à beira da eternidade, e as solenidades da eternidade devem descansar em minha mente no presente. Eu tenho feito, ou tenho me esforçado para fazer, um manuscrito envolvendo a história da minha vida. Ele deve ser publicado. Nele eu dou a minha opinião e sentimentos em relação a essas coisas. Sinto-me resignado com o meu destino. Eu me sinto tão calmo como uma manhã de verão, e eu não fiz nada errado intencionalmente. Minha consciência está limpa diante de Deus e do homem. Estou pronto para encontrar-me com meu Redentor e com aqueles que se foram antes de mim diante do véu. Eu não sou um infiel, eu não neguei Deus e sua misericórdia. Eu sou um grande crente nessas coisas. O que mais lamento é despedir-me de minha família. Muitos deles estarão desprotegidos e serão deixados órfãos. Quando falo dessas coisas, um suave acorde toca dentro de mim. Declaro a minha inocência de nunca ter feito qualquer coisa a que fui designado de forma errada em todo esse caso. Eu usei de todos os meus esforços para salvar essas pessoas. Eu teria dado mundos se eles estivessem ao meu comando, se eu pudesse evitar esta calamidade, mas eu não poderia fazê-lo. Tudo seguiu em frente. Parece que eu fui feito de vítima. Deve haver uma vítima e eu sou a vítima. Estou sendo sacrificado para satisfazer os sentimentos de vingança, ou em outras palavras, estou sendo usado para satisfazer todas as partes. Eu estou pronto para morrer. Eu confio em Deus, não tenho medo. Morte não me aterroriza. Não pedi sequer uma partícula de misericórdia ao tribunal, ao mundo ou aos oficiais para pouparem minha vida. Eu não tenho medo da morte, eu não irei para um lugar pior do que o que eu já estou agora. Já o disse a minha família e vou dizê-lo hoje, que o governo dos Estados Unidos sacrifica seu melhor amigo. Isto dito é muita coisa, mas é verdade. É exatamente isso. Eu sou um verdadeiro crente no Evangelho de Jesus Cristo. Eu não acredito em tudo o que está sendo ensinado e praticado por Brigham Young. Eu não me importo com quem ouve isto. Esta é minha última palavra. É esta. Eu acredito que ele está levando o povo a cometer erros, indo destruição abaixo. Mas eu acredito no Evangelho que foi ensinado em sua pureza por Joseph Smith em dias anteriores. Eu tenho minhas razões para isto. Eu estudei para fazer dos desejos deste homem meu prazer por 30 anos. Ele está falando aqui de Brigham Young, né? Vejam agora o que recebo neste dia. Eu estou sendo sacrificado de forma covarde e ignóbil. E não vou evitá-lo. Esta é minha última palavra, é isto. As evidências que foram levantadas contra mim são tão falsas quanto as dobradiças do inferno, e essas provas foram feitas para me sacrificar. Sacrificar um homem que tem confiado neles, que tem vagado e suportado com eles nos dias de adversidade, de verdade desde o início desta igreja. E agora estou sozinho, e serei sacrificado desta maneira. Que confiança posso ter em um homem? Eu não tenho nenhuma, e eu não acho que meu Pai no céu tenha também. Ainda assim, existem milhares de pessoas na igreja que são colegas e de bom coração, e alguns dos quais estão perto do meu coração. Há um tipo de existência, de influência magnética que veio sobre o povo, e eu não posso compará-la com qualquer outra. Com qualquer coisa a não ser com um réptil que espreita sua presa até cativá-la, paralisá-la e colocá-la dentro das mandíbulas da morte. Eu não posso compará-la com qualquer outra coisa. É assim, eu sei, estou satisfeito com ele. Lamento deixar minha família. Eles são próximos e queridos para mim. Estas são coisas que tocam minha tristeza, mesmo quando penso naquelas pobres crianças órfãs. Declaro que não fiz nada intencionalmente errado neste lamentável caso. Eu fiz tudo ao meu alcance para salvar as pessoas, mas eu sou o único que deve sofrer. Tendo dito isso, sinto-me resignado. Peço ao Senhor, meu Deus, que, se meu trabalho está feito, que receba meu espírito. Esse texto foi retirado do livro The Mountain Meadows Massacre.
Foi impresso pela Universidade de Stanford em 1950. Está na página 151, 152 para quem quiser dar uma conferida. Para quem quiser dar uma conferida na internet, tem uma imagem, foi tirada realmente uma foto, em 1877, da execução do John Dee. Ele está ali sentadinho na cadeira, enquanto tem as pessoas que vão executar, alguns líderes da igreja, tem o caixãozinho dele ali do lado. Eu, particularmente, Ozzy, dentro do contexto que eu já tinha estudado antes, com esse estudo de agora, algumas informações coletadas sobre essa questão aí do massacre, sobre a questão da vida toda de John Dee. Não duvido que ele foi usado sim como bode expiatório. Tenho dúvidas dessa total inocência assim que ele declara. Fala dos filhos que vão ficar órfãos. Cara, pelo que eu vi, ele tinha 64 anos quando ele foi fuzilado. Quantos anos os filhos dele tinham? Órfãos de 40 anos de idade? Mas bom, mesmo que ele tivesse alguns filhos pequenos, sim. A questão tratada aqui é: participou do massacre? Não participou? Era contra esse massacre? Foi manipulado? Mas independente de qualquer coisa, eu não focaria tanto na inocência dele, mas os pontos principais, que é sim, ele foi usado como bode expiatório e tinha muito mais gente que era talvez mais culpadas do que ele próprio. Coletando aqui uma outra opinião sobre essa questão do John Dee, no site famoustrial.com, famososjulgamentos.com, vamos dar uma olhadinha no que eles falam. Quanto às razões que o levaram, o John Dee, a agir como agiu durante sua vida, não temos nada a dizer. A julgar pela sua vida e confissões e pelo nosso conhecimento pessoal dele, acreditamos que ele tenha sido um homem honesto, mas tão cego pelo fanatismo religioso e pela fé nos seus líderes corruptos da igreja, que sua visão moral foi pervertida e ele cometeu crimes sob as ordens de seus superiores, acreditando que estava fazendo o que era certo e trabalhando para a glória de Deus. Pelos seus escritos, parece que ele foi usado por Joseph Smith, Brigham Young e outros líderes mormons desde o momento em que se tornou membro da igreja, como uma ferramenta para realizar o trabalho sujo. E quando estava exausto e não conseguia mais ser útil para eles, eles o sacrificaram com tão pouco remorso de consciência quanto um carpinteiro jogaria fora uma serra ou cinzel velho e desgastado. O que impressiona é que Lee, mesmo sendo um homem inteligente, se permitia ser tão frequentemente e grosseiramente enganado e ainda assim depositar confiança em seus líderes. A resposta para isso é que ele tinha a maior fé, uma fé fanática na verdadeira religião mormon, e acreditava que nenhuma outra doutrina lhe permitiria alcançar a imortalidade e a felicidade futura. E mesmo se ele decidisse abandonar a fé, a sua vida estaria em perigo por causa de seus antigos associados, como ele próprio diz, e que o teriam espiado com sangue ou denunciado seus crimes às autoridades civis e assegurado a sua condenação. Então, permanecendo na igreja, ele sentiu que o seu dever para com Deus era obedecer seus governantes e aqueles que tinham autoridade sobre ele. Os líderes da igreja mormon ensinam seus seguidores que eles são homens inspirados, que eles agem pela autoridade direta de Deus e que a sua desobediência às suas ordens é rebelião contra o próprio Deus. Ensinam também que aqueles que cumprem as suas ordens na prática de homicídios e outros crimes são apenas instrumentos para cumprir a vontade de Deus e não são responsáveis pelos pecados que cometem ao obedecer às ordens de seus governantes inspirados. Como a gente vê lá, Nef, matou Labão, tá de boa, Deus mandou. A expiação de sangue, aqui todos os homicídios que foram causados em nome da igreja, Joseph Smith incentivou, Brigham Young incentivou, muitos líderes da igreja incentivaram porque estão seguindo as ordens de Deus, tá tudo certo. Assim, John Dee foi conduzido passo a passo de um crime a outro, até que os seus líderes o sacrificaram à morte, a fim de salvarem a si mesmos e encobrir os pecados da igreja. Antes de desligar esse vídeo, você vai entrar lá nos comentários, você vai falar pro Ozzy
O que você acha de John Dee Lee? Ele era inocente? Ele era culpado? Brigham Young não sabia de nada sobre o massacre? Ou Brigham Young foi informado do que estava acontecendo? Ou Brigham Young ordenou o massacre? Deixe o seu comentário, a gente vai ficando por aqui e até a próxima!